E aí pessoal, meu nome é Odir Fontoura e tá começando mais um News Z. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o rock, o gênero musical aí, que é marcado pelo dia 13 de julho, o Dia Mundial do Rock. Brasil Império também vai ser um assunto tratado aqui, que é um tema que cai direto no Enem. E eu vou te explicar isso de maneira fácil. O que foi esse período histórico? Vamos nessa! Você sabe como surgiu o rock? Bom, gente, começa lá nos Estados Unidos, no finalzinho dos anos 40, comecinho dos anos 50. Nessa época, o mundo estava de cabeça para baixo, com muitas mudanças malucas acontecendo. Nessa época, os jovens queriam uma coisa diferente, queriam algo novo, sabe? Eles queriam questionar, ainda mais no momento do pós-guerra. Lembrando que a Segunda Guerra Mundial acabou ali em 1945. Então, nessa época, era uma época de mudanças. Então o rock ele surge como uma mistura de vários estilos musicais que já existiam, como o blues, o rhythm and blues, o country e o gospel também. Esses estilos eles se juntam para criar um som novo, com batidas aí fortes e letras muito legais. Esse som ele logo foi conhecido como rock and roll. E vale destacar que artistas afro-americanos tiveram um papel super importante nessa história. A gente não pode esquecer disso. Essa presença negra na história do rock, em nomes como Chuck Berry, o Little Richard e o Diddley, trouxeram aí o ritmo e a autenticidade pro blues e pro rhythm and blues, para criar o rock. E eles criam aí músicas que eram cheias de energia e que falavam diretamente ao público jovem. E eles gostavam muito disso, porque eles estavam com aquela sede de se expressar pós-conflito mundial. Uma coisa legal sobre o rock é que ele sempre foi associado à juventude, porque muitas dessas letras falam de mudança, falam de questionamento, de críticas à sociedade, então isso vai muito ao encontro do espírito da juventude da época que queria muitas mudanças e que foi atrás disso. E aí naquela época, mesmo com críticas de pessoas mais conservadoras, que achavam o rock muito provocativo, o gênero continuou crescendo e se espalhou pelo mundo todo. E não parou por aí. O rock ele evoluiu e se transformou em muitos subgêneros, como o hard rock, o punk rock, o heavy metal e muitos outros que vão surgindo até hoje. E aí hoje o rock é um dos gêneros musicais mais influentes de todos os tempos. A energia do rock, o espírito de rebeldia, continuam inspirando aí novas gerações de músicos e de fãs. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem um festival gigantesco que ficou conhecido no mundo inteiro, o Rock in Rio. E esse festival ele acabou crescendo tanto e tomou proporções tão grandes que com o tempo ele acabou abarcando aí outros gêneros musicais para muito além do rock. E falando em evento, é claro que você precisa saber a história do Dia Mundial do Rock, que é comemorado no dia 13 de julho. E por que essa data é tão especial? Olha só, tudo começa no dia 13 de julho de 1985, com um evento histórico chamado Live Aid. O Live Aid ele foi um mega show beneficente que aconteceu simultaneamente em Londres, na Inglaterra, e na Filadélfia, nos Estados Unidos. E aí esse evento ele tinha um objetivo muito importante, que era arrecadar fundos para combater a fome na Etiópia. O Live Aid ele reuniu aí alguns dos maiores nomes do rock e do pop na época, como Queen, Led Zeppelin, o U2, David Bowie, o The Who e vários outros. Foi um dia incrível, cheio de apresentações inesquecíveis e uma energia assim, gente, contagiante. E olha só, a transmissão do evento ela foi assistida por mais de 1 bilhão de pessoas. Repito, eu disse 1 bilhão de pessoas. É muita gente. E aí, por causa desse show monumental e do impacto que ele teve, o dia 13 de julho ficou conhecido como o Dia Mundial do Rock. É uma data para celebrar aí esse gênero musical, que mudou o mundo, influenciando aí gerações e inspirando pessoas ao redor do mundo. Aqui no Brasil, olha só, ali nos anos 50, nos anos 60, nomes como Erasmo Carlos, como Roberto Carlos, como a Vanderleia, esses são nomes alguns só de muitos outros que ficaram conhecidos no rock brasileiro. Essa galera que ficou chamada de Jovem Guarda conseguiu trazer a indústria musical para o público jovem, foi muito importante. E aí nos anos 70, até em um contexto aí de ditadura militar e de desafio e de crítica a essa ditadura, aqui no Brasil, a gente vai ter uma fase de experimentação do rock nacional. Bandas como Os Mutantes e artistas como Raul Seixas são alguns desses nomes que vão gritar por liberdade, às vezes de forma velada por causa da censura dos militares. Já os anos 80 foi a época de ouro do rock nacional. Bandas como Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho já começam aí a refletir vários temas. Inclusive já num contexto de redemocratização, ou seja, num período aí de fim da ditadura do Brasil. Nos anos 90, vários subgêneros vão crescer, ganhar força, como o grunge e o punk rock, e bandas como Raimundos, o Planet Hemp, vão ganhar destaque,
às vezes fazendo até um som bem mais pesado. Já nos anos 2000, com a explosão das novas tecnologias e da internet, o rock nacional vai ganhar várias outras formas, influenciadas aí pelo emo ou pelo pop punk. Nomes como Fresno, NX Zero vão conquistar uma geração de fãs que dura até hoje. Muita coisa aconteceu depois disso, mas eu acho que a gente precisaria até de um outro episódio só para falar sobre isso. Viram só como é fácil de entender mais sobre a história da música? Agora, sempre que chegar o dia 13 de julho, vocês vão lembrar dessa história fascinante do rock, no Brasil e no mundo. Let's rock! Bora aprender história de uma forma fácil? Você já ouviu falar no Brasil Império? Sim, Brasil Imperial. Na escola, uma hora ou outra, os professores de história costumam falar disso. Mas às vezes o tema parece tão chato que a gente tem que prestar atenção. Eu sei porque eu também já fui esse professor. Mas calma que eu vou te explicar de uma maneira bem fácil, tá? O que foi esse período marcante do Brasil? O Brasil Império ele foi um período da história do nosso país que durou aí de 1822 a 1889, quando o país era governado por imperadores. Sim, eu vou te explicar de uma forma simples para facilitar a compreensão. Primeiro vamos começar separando as peças, tá? O período imperial ele é dividido em 3 fases. Primeiro reinado, o período regencial, que é uma fase intermediária, meio tempo, e depois disso, o segundo reinado. Antes de se tornar um império, o Brasil ele era uma colônia de Portugal. Em 1822, Dom Pedro I, filho do rei de Portugal, ele proclamou a independência do Brasil. E aí se tornou o primeiro imperador do Brasil. É quando o país se separa oficialmente de Portugal, quando ele fica independente. Primeiro reinado. Aqui, gente, tudo começa em 1822, quando o Brasil declara oficialmente sua independência. Nesse momento, o país vai procurar ser reconhecido pelos seus vizinhos, pelos outros países, como um país independente, como um país autônomo, sem relação direta com Portugal. Em 1824, a gente tem aí a primeira Constituição do Brasil. A nossa atual é a 7ª, olha só, teve várias. Essa Constituição centralizava bastante o poder nas mãos dele mesmo, do imperador. Ou seja, ele não queria dividir o poder com mais ninguém. E é por isso que ele começou a ser mal visto, começou a ser chamado até de autoritário. E para piorar, o Brasil ainda perdeu uma guerra naquela época, a Guerra da Cisplatina. A gente perde o território que hoje é o Uruguai. Sim, aquela região, ela já pertenceu ao Brasil. E isso fez a popularidade do Dom Pedro cair ainda mais. Período regencial. Nessa época, agora em 1831, o Dom Pedro I volta para Portugal e deixa o filho dele aqui, o Dom Pedro II, mas nessa época ele só tinha 5 anos de idade, era muito novinho, não podia governar sozinho, por isso ele precisava de regentes, ou seja, pessoas que governavam no lugar dele. E é por essa razão que esse período vai ser chamado de período regencial. E aí essa foi uma época de várias guerras no Brasil. A cabanagem lá na região do Pará e no Amazonas foi uma revolta que explodiu e as pessoas queriam melhores condições de vida. Durante a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, eles queriam se separar do resto do país, em que o governo nacional não queria. Afinal, eles iam perder mais territórios ainda. A Sabinada, na Bahia, também explodiu uma guerra lá. Eles queriam ter mais autonomia. E aí o governo nacional, com mão de ferro, reprimiu duramente essas revoltas e várias outras que surgiram até então. Segundo reinado. Nessa época aí, a gente tem o Dom Pedro II, que tinha 14 anos de idade. Segundo a Constituição da época, só poderia assumir o governo com 18 anos. Mas eles queriam que o Dom Pedro II assumisse antes. Então eles deram aí o chamado golpe da maioridade, em que eles diminuíram a maioridade dos 18 para os 14, mas só valia no caso do Dom Pedro II. Esse segundo império, ele presenciou aí, gente, uma fase de muitas mudanças. O surgimento de trem, de telégrafos, o surgimento da luz elétrica. Foi uma época em que a literatura também, as artes, floresceram muito. E no final, no Segundo Império, a gente tem aí um gradual declínio da escravidão, que vai ser oficialmente abolida em 1888. Aliás, a gente tem um outro episódio aqui do Newsday que fala especificamente desse assunto. Confiram lá, que é bem importante. Em 1889, por fim, acaba o Império, com a família real sendo mandada embora para a Europa. E aí começa a nossa fase republicana, e é claro que muita coisa aconteceu depois disso. E aí, ficou mais fácil de entender sobre essa fase da história do Brasil? Importantíssimo a gente entender isso, porque isso aparece direto no Enem. Conta pra gente aqui nos comentários se ficou alguma dúvida. Bom, o episódio de hoje está chegando ao fim. E infelizmente, vocês ficam tristes, eu também fico triste, mas paciência, vida que segue, beleza? Então, ó, deixa um like aqui no vídeo, não esqueçam, comentem aqui, contem pra gente se vocês gostaram, o que vocês não gostaram e ideias para próximos conteúdos também. E, claro, se inscreve no nosso canal, que é bem importante e ajuda muito a gente. E, é claro, para ficar informado de tudo que acontece no Brasil e no mundo também, sbtnews.com.br. Um beijo, gente, é sempre um prazer e até mais. Tchau!